Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me assistem de todos os lugares, a qualquer horário do dia. Hoje nós vamos estudar o livro A Caminho da Luz e vamos começar o capítulo 5 sobre a Índia, a organização hindu. Dos espíritos degradados do ambiente da Terra, os que se agrupam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes da coletividades do porvir. Pródromos, como nós já havíamos dito, é o início, os primeiros. Então, os primeiros passos de uma sociedade organizada. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde saíram mais tarde personalidades notáveis como os de Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia de Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião do mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir, salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos, com as mais sagradas tradições de respeito. Emmanuel ressalta aqui que os hindus eles foram os primeiros a formar a sociedade organizada, antes do Egito e antes de Israel. Também eles trouxeram conhecimentos para nós religioso, iniciáticos e de filosofia. Eu não sei se vocês lembram, gente, mas no capítulo 3, Emmanuel ele fala que os povos de Capela eles foram igualmente espalhados no globo terrestre. Então, alguns foram para o Oriente, alguns foram para o Ocidente, e que se misturaram com os primitivos que já haviam nascido na Terra, que estavam evoluindo na Terra. E se vocês conseguem imaginar, essa evolução de primitivo foi acontecendo, até que se formaram as primeiras sociedades. Eles começaram a plantar, começaram a fazer trocas, que então não havia mais naquele primitivo eu por mim mesmo. Nessa época eles começaram a se juntar e falar, bom, se nós tivermos uma plantação, nós conseguimos viver em sociedade. Se nós trocarmos uma coisa com a outra, eu posso beneficiar ele, ele me beneficia. Então ali foram surgindo as sociedades e os hindus foram os primeiros a conseguir formar uma sociedade organizada. Os arianos puros. Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Alguns acreditavam se tratasse do antigo continente da Lemúria, arrasado em parte pelas águas dos oceanos Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes, como a Austrália. A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos da Capela, exilados no planeta. Deles descendem todos os povos arianos, que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela grande raça de pensadores, que se organizou nas margens do Ganges, desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação e que constituía uma reminiscência da sua existência pregressa, em outros planos.
O expansionismo dos Árias. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os Árias espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os autóctones descendentes dos primatas, que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. As balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas, dos germanos estavam lançadas. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados, edificando seus primórdios da civilização europeia, cada qual se baseou no princípio da força para necessário estabelecimento. E muito cedo começaram no Velho Mundo os choques de suas famílias e tribos. Quando aqueles espíritos eles foram espalhados pelo globo, os árias encontraram os primitivos, eles foram espalhados juntos com os primitivos que estavam lá. Pela sua carga genética diferenciada, eles formaram primeiro tipo de pessoas com a pele branca, a raça branca. Sendo que as pessoas que nasceram na Terra, elas tinham uma pele mais escurecida. E então, porque eles haviam essa sabedoria inata, eles se desenvolviam mais rápido. Não é que a raça branca ela era superior, ela era mais velha. Eles se desenvolviam mais rápido porque eles já tinham conhecimento, eles já tinham no DNA deles um conhecimento de outro planeta, que eles passaram por todo o processo que esses seres que estavam aqui estavam passando pela primeira vez. Os árias, depois de um tempo, começaram a expandir. Eles tinham dentro deles essa vontade de sair, de liberdade, de expandir. Então eles começaram pela Europa e foram aí que nós tivemos os primeiros povos europeus. Eles subiram ali na Europa, Grécia, Itália, a Espanha, Portugal, colonizar as planícies germânicas, e cada vez que eles se expandiam, eles levavam consigo culturas e sabedorias que eles tinham também dos seus antecedentes ali dos hindus, e carregava as mitologias que vinham já do Egito, da Grécia, e que iriam espalhando esses conhecimentos na Europa. Mas não demorou muito tempo para eles começarem a guerrear. As advergências sobre terra, conquista, fizeram com que eles começassem as disputas por território e dinheiro. Os Mahatmas. Da região sagrada do Ganges partiram todos os elementos e resignados com a situação humilhante que o degredo da terra lhes infligia. As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova e aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas do caminho. Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziam de novo às magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Então, quando esses seres eles foram espalhados, os árias, que era uma parte daquele povo que veio de Capela, eles decidiram expandir e ir em direção à Europa. Os Mahatmas, que também encarnaram ali naquela região, eles resolveram ficar ali à beira do Ganges, mas eles eram mais evoluídos espiritualmente. Então eles resolveram ficar lá e levar aquilo como um recomeço, como uma oportunidade de recomeçar. Os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança em face da majestade suprema do Senhor do Universo.
A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões, que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o momento sublime da redenção. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer a mais profunda impressão acerca de sua atmosfera psíquica. Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo resignado, salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam as lições mais sublimes. É legal, né, gente? Porque uma das coisas, né, quando você fala em Índia, quando vem à sua mente, vem aquela população que faz yoga, que medita. A cultura indiana é uma cultura muito sábia. As castas. O povo hindu, não obstante o seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, não aproveitou de modo geral como devia o seu acervo de experiências sagradas. Seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida. Lembravam-se vagamente das promessas do Senhor anteriores à sua reencarnação para os trabalhos do penoso degredo. A prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do pretérito, vendo neles os avatares do seu Redentor. Vyasa foi instrumento das lições do Cristo, 6.000 anos antes do Evangelho, cuja epopeia, em seus mínimos detalhes, foi prevista pelos iniciados hindus, alguns milênios antes da organização da Palestina. Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para exposição de suas verdades salvadoras foram compreendidos pelo grande povo, sobre cuja fronte derramou o Senhor em todos os tempos as claridades divinas do seu amor desvelado e compassivo. Apesar do povo hindu ter sido um povo muito espiritualizado, eles desenvolveram a casta. Os hindus, quando reencarnados, eles tinham uma lembrança das promessas do Senhor, das promessas de Jesus, anteriores às suas reencarnações. E isso fez com que eles, essa lembrança no espiritual deles, fizeram com que eles aceitassem muito bem os enviados de Jesus, como Krishna, Buda, Vyasa. E eles realmente, gente, eles agregavam esse conhecimento. Eles têm a sabedoria que a verdade está em todos os lugares e que o homem tem a habilidade de interpretar as coisas e modificar as coisas de acordo com as suas necessidades. Então, eles são muito abertos a novas informações. Mas como se a questão fosse determinada por um doloroso e atavismo psíquico, o povo hindu, não obstante as suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que, aliás, dera motivo ao seu exílio na terra. Então, aqui o Emmanuel fala que o orgulho foi o motivo principal que esses povos que estavam concentrados ali no Ganges vieram parar aqui na terra. E foi esse orgulho que fez com que eles continuassem na terra. Em breve, a organização das castas separava suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. A hierarquia, né, gente? A hierarquia é fogo. Eu não sei se vocês conhecem o sistema de castas da Índia, mas eles dividem a população. E uma pessoa de uma casta baixa, ela não pode se relacionar com uma pessoa de uma casta alta, ela é considerada inferior. Alguns não podem nem olhar, que eles são castigados, que eles são como amaldiçoados, só de olhar uma pessoa de casta baixa. E quem que você acha que fazem parte dessa casta baixa, gente? São aqueles espíritos que nasceram na Terra. Aqueles espíritos mais novos, que na cabeça deles foram considerados inferiores. Mas
vamos lembrar, gente, que esses espíritos não é que eles não são capazes. Não tem uma hierarquia de DNA, um DNA que é mais poderoso que o outro. Esses espíritos, eles são mais novos, eles estão numa caminhada mais nova. É a mesma coisa que você querer que uma criança de 1 ano esteja aprendendo uma matéria da faculdade. Isso não vai acontecer. Os espíritos de capela, eles podem ser comparados a alunos de faculdade quando eles vieram para a Terra. E os espíritos que já estavam morando aqui na Terra, eles eram bebês. Então, esse orgulho, essa superioridade, ver que eles tinham um atraso, que certamente, perto de um espírito de faculdade, como que você cobra de um bebê a mesma sabedoria? Isso não vai acontecer. Fizeram com que eles os separassem, os julgassem e não permitissem com que eles crescessem mais, porque eles ficaram separados nesse sistema de casta que eles não puderam se misturar e usufruir da sabedoria daquelas pessoas. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Os filhos legítimos do país dão-se o nome de Árias, designação original da sua raça primitiva. E o seu sistema religioso, de modo geral, chama-se de Arya Dharma, que eles afirmam trazer de sua longínqua origem e em cujo seio não existem comunidades especiais ou autoridade centralizadora, senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimento. Que você pode também observar, gente, o pessoal das castas mais altas da Índia, eles são brancos. Eles têm uma pele mais branca. Que são essas pessoas que vieram de capela. Esse DNA que foi modificado, que com a mistura com o nosso DNA, acabaram modificando a cor da pele humana. Os Rajás e os Párias. Na verdade, esses sistemas avançados de religião e filosofia evocam o fastígio da raça no seu mundo de origem, de onde foi precipitada ao orbe terreno pelo seu orgulho desmedido e infeliz. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da Terra. Os aborígenes foram considerados como os párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. Apesar dos árias, que é o povo de capela, no geral, de formação de sociedade, de religião, trouxeram muitos conhecimentos, eles poderiam ter feito muito mais com esse conhecimento. Para a purificação da sua própria alma. Eles poderiam ter ajudado muito mais os párias, que eram espíritos nascidos na Terra, espíritos novos. Mas não, toda vez que um pária olha para eles ou se dirige a eles, esses espíritos eles são castigados. E a gente imagina, né? Se não houvesse esse sistema de casta, esses espíritos teriam evoluído muito mais rápido. Ainda hoje, o espírito iluminado de Gandhi, que é obrigado a agir na esfera das mais atenciosas psicologias dos seus irmãos de raça, não conseguiu eliminar esses absurdos sociais no seio do grande povo de iniciados e profetas. Os párias são a ralé de todos os seres e são obrigados a dar um sinal de alarme quando passam por qualquer caminho, a fim de que os venturosos se afastem do seu contágio maléfico. Eles são amaldiçoados, gente, é muito triste, porque além deles serem excluídos e amaldiçoados, eles ainda têm que avisar se eles estão passando para que ninguém seja contaminado com seu olhar, com a sua falta de saúde. Realmente é um absurdo. A realidade, contudo, é que os rajás, soberanos, ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitam sobre o dorso dos elefantes ajaezados de pedrarias, como
mendigos desventurados, resgatando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilharam os infortunados do alto de seus palácios resplandecentes volvem aos mesmos caminhos cheios de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e indigência. Gente, ação e reação. Você veio com uma oportunidade enorme de ajudar o outro povo. Você não ajuda o outro povo, você faz pior. Você humilha o outro povo, você exclui o outro povo. Aonde você vai reencarnar? Pária. Você vai engolir todo o seu orgulho para você poder evoluir. E às vezes a gente fica perguntando, né, gente? Ai, mas a minha vida é tão dura. Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Eu devo ter jogado pedra na cruz. Na verdade você jogou, porque, gente, a gente não passa por nada sem o nosso consentimento e sem merecer. E sem merecer. A não ser, é claro, que nós estejamos em missão. Mas essas dificuldades que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, eles são necessários para a gente parar e trabalhar em nós mesmos. Sabe? Quantas vezes a gente tem que cometer o mesmo erro para poder voltar e consertar? Quantas vezes, gente, tem gente que chega no fim da vida, num hospital, que nunca deu valor à saúde, sempre ignorou, que não sei, mas quando tá no hospital, quase para morrer, a única coisa que a pessoa quer é estar com as pessoas da família, é respirar sem um equipamento, é poder ir lá fora, olhar a luz do sol. Quantas oportunidades nós temos na nossa vida de ir lá fora e falar: muito obrigada, meu Senhor, por esse sol maravilhoso, muito obrigada pela comida que está na nossa mesa, e a gente não faz. Mas quando a gente não consegue mais comer, quando a gente está com dificuldade de respirar, quando a gente não consegue ver, essas são as únicas coisas que a gente quer na vida. Então não deixemos que as coisas faltem para nós para dar valor. Sejamos agradecidos a tudo que vem. E o que é de admirar-se é que nenhum povo da Terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização neste mundo. Em face de Jesus, nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive do materialismo que lá nasceu na escola dos Chavakas. Um pensamento de gratidão nos toma o íntimo, examinando a sua grandeza espiritual e as suas belezas misteriosas. Mas acima dos seus yogis e dos seus mahatmas, temos de colocar a figura luminosa daquele que é luz no mundo, Jesus, e cuja vinda na Terra se verificaria para trazer a palma da concórdia e da fraternidade para todos os corações e para todos os povos, arrasando as fronteiras que separam os espíritos e eliminando os laços ferrenhos das castas sociais, para que o amor das almas substituísse o preconceito da raça no seu reinado sem fim. Olá! Seja bem-vindo ao canal The Inner M. Neste vídeo, vamos falar sobre o sistema de castas na Índia, a partir do estudo do capítulo 5 do livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Segundo Emmanuel, o sistema de castas foi uma estrutura social organizada pelas grandes almas exiladas de Capela, que encarnaram na Terra para impulsionar o progresso espiritual da humanidade. Essas almas, dotadas de sabedoria e disciplina, contribuíram para formar a antiga civilização hindu, uma das mais antigas do planeta. Eles estabeleceram uma divisão social, com base na função espiritual e moral de cada grupo. Assim, surgiram as 4 principais castas: Brahmanes, os sacerdotes, filósofos e mestres espirituais; Kshatriyas,
os guerreiros e governantes, vaixás, os comerciantes, agricultores e artesãos, e sudras, os trabalhadores e servidores. Essa divisão não tinha como objetivo a exclusão, mas sim a harmonia social, baseada no karma e na necessidade de aprendizado de cada espírito. A reencarnação permitiria ao indivíduo transitar entre as castas ao longo de suas vidas, evoluindo moral e espiritualmente. O sistema de castas refletia, portanto, um profundo entendimento das leis espirituais, uma tentativa de organizar a sociedade em torno de valores éticos e espirituais, numa época ainda marcada pela ignorância e pelo instinto. Com o passar dos séculos, no entanto, esse sistema se corrompeu. O orgulho, o egoísmo e o apego ao poder distorceram seus princípios. A mobilidade espiritual deu lugar à rigidez social. A casta passou a ser definida pelo nascimento, e não mais pelo mérito ou missão espiritual. Emmanuel nos lembra que quando a verdade espiritual é deturpada, surgem o sofrimento, a opressão e a desigualdade. E foi isso que ocorreu com o sistema de castas ao longo da história da Índia. O sistema de castas é um exemplo de como uma ideia originalmente espiritual pode se perder quando desconectada do amor e da fraternidade. Estudar esse tema à luz da doutrina espírita nos ajuda a compreender melhor as provas, expiações e as missões coletivas da humanidade. Se você gostou deste conteúdo, curta, comente e se inscreva no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento e espiritualidade. Nos vemos no próximo vídeo. Namastê!